Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos falar sobre como que o mundo microscópico ele consegue afetar o mundo macroscópico. Nas últimas aulas nós falamos sobre a entropia e a sua relação com a seta do tempo. Hoje nós vamos dar uma visão estatística para justificar por que os fenômenos acontecem daquela determinada maneira. A gente não vai ter um curso exatamente agora sobre física e estatística, mas nós vamos ver algumas características da estatística que vão nos ajudar a entender o fenômeno da entropia. E a primeira coisa é o que são micro e macro estados. Para isso, eu vou usar como se fosse uma caixa que tem dois compartimentos, como essa daqui. Você observa que do lado esquerdo eu tenho 3 bolinhas e do lado direito eu tenho 2 bolinhas. Esses são os macroestados, quantas bolas ao todo eu tenho do lado esquerdo e do lado direito. Mas você também consegue observar que do lado esquerdo eu tenho bola azul, bola verde, bola vermelha. E do lado direito a gente tem bola amarela e bola laranja. A definição das cores dessas bolas definem o que são os microestados. E os macroestados vão ser a esquerda ter 3 bolas e a direita ter 2 bolinhas. Observa, pessoal, que para um mesmo macroestado, a gente pode ter diferentes microestados. Se a gente trocar 2 dessas bolas de lugares, por exemplo, a azul aqui com a amarela, então se a gente puser a azul desse lado agora e a amarela do outro lado, observa que o macroestado ele não muda, né? Ele continua sendo 3 bolinhas à esquerda e 2 à direita. Quem muda é o microestado. Então, para um mesmo macroestado, é possível nós termos diferentes microestados. Com 3 bolinhas de um lado e uma do outro, fica fácil a gente ver todas as possibilidades, né? Então, pensando aqui, nós temos o macroestado, esquerda 3, direita 1. E aí, se a gente tiver 4 bolinhas diferentes, basta que nós escolhamos qual a bolinha que fica separada, né? Então, nesse macroestado, vamos chamar de 3,1, nós temos 4 microestados diferentes para poder colocar essas bolinhas. A essa contagem, nós chamamos de multiplicidade. Ela vai ser o número de microestados que correspondem a um determinado macroestado. Por exemplo, se nós tivermos 2 partículas, nós temos essas possíveis configurações. 2 bolinhas de um lado, nenhuma do outro, uma bolinha de cada lado, ou nenhuma bolinha do lado e 2 do outro. Só que para as 2 bolinhas de um lado, eu só tenho uma possibilidade, um microestado possível. Para uma de cada lado, nós temos 2 possibilidades, tá certo? Aqui estão pintados de verde e vermelho, mas são 2 bolinhas quaisquer. E para vazio na esquerda e as 2 na direita, também só tem uma possibilidade. Então aqui você consegue ver que você tem uma possibilidade nesse macroestado, 2 possibilidades nesse e uma nesse daqui. Com 3, não é difícil fazer também. Eu vou deixar para que vocês verifiquem isso, mas você pode ter uma possibilidade com as 3 bolinhas de um lado só, 3 possibilidades com 2 de um lado e uma do outro, 3 possibilidades com 2 de um lado e apenas uma do outro, e uma possibilidade com as 3 de um lado só. Eu deixei com 3 para vocês fazerem, porque eu quero mostrar aqui para vocês com 4 partículas. Então, repara, você tem os microestados e os macroestados. Nós temos uma possibilidade das 4 bolinhas estarem à esquerda e nenhuma à direita. Nós temos 4 possibilidades de termos uma bolinha só à direita.
Nós temos 6 configurações com 2 bolinhas de cada lado, 4 configurações com uma à esquerda e 3 à direita, e uma única configuração com todas à direita. Para quem gosta de matemática aí já deve ter visto qual é o padrão de formação, né? Para quem não conseguiu ver ainda, não tem problema. O cálculo da multiplicidade vai ser uma combinatória. E essa combinatória é o seguinte, pessoal. Suponha que eu tenha nzão bolinhas. Basta que eu escolha as nzinho que vão ficar de um lado. Aí já vai estar definido quais são as que vão ficar do outro lado. Tá certo? Então, para isso, basta que das n bolinhas, das nzona bolinhas, e isso vai dar nzão fatorial sobre nzinho fatorial vezes nzão menos nzinho fatorial. Para quem gosta ainda mais lá de ver essa parte matemática, repara. 1, 1, 1, 1, 2, 1. Olha só. 1, 2, 1 era quando nós tínhamos 2 bolinhas apenas. E essas 2 bolinhas podiam se alocar uma de um lado ou do outro, né? As 2 de um lado só, ou as 2 do outro lado. Quando nós temos 3 bolinhas, 1, 3, 3, 1. Com 4 bolinhas, 1, 4, 6, 4, 1. Vocês conhecem isso daqui como triângulo de Pascal. Um triângulo formado, ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Que é exatamente os possíveis resultados, né, para o nzão e o nzinho. Aqui, o nzão igual a 0. Só tem uma possibilidade, né? Os dois caras ficam vazios. O nzão igual a 1. Só tem uma possibilidade. Ou uma bolinha está de um lado, outra está do outro. O n igual a 2, que a gente já viu. O n igual a 3, que vocês fizeram. O n igual a 4, que a gente viu. O n igual a 5, que aí você não precisa fazer, né? Que você já sabe como é que é a possibilidade. As 5 de um lado, 4 de um lado e uma do outro, 3 de um lado e 2 do outro, 2 de um lado e 3 do outro, uma de um lado e 4 do outro, e as 5 de um lado e 0 do outro. Então, isso é o que a gente vai chamar de multiplicidade. Quantas possibilidades nós temos para organizar essas bolinhas. E agora você está pensando, esse cara é maluco. Ele começa a falar de combinatória, de organizar bolinhas para poder explicar a entropia. Olha que legal, pessoal. O que acontece se o nzão for um número muito grande? Por exemplo, 400 partículas. Tá? A gente pode construir um gráfico aqui de quantas partículas, por exemplo, ficam do lado direito. Repara, olha que legal. A maior chance é que metade das partículas estejam do lado direito. Se eu tenho 400, é porque as outras 200 ficam do lado esquerdo. Então, a configuração com maior microestados possíveis é aquela em que metade das partículas ficam de cada lado. Para ser mais preciso, são 10 elevado a 119 microestados que fazem com que 200 partículas fiquem de cada lado. Claro que tem uma chance aqui, né, de ficar, sei lá, 199 de um lado, 201 do outro, 198, 202, 197, 203, é claro. Mas a maior chance está aqui. 200 de cada lado. E se nós aumentarmos ainda mais o número de partículas, por exemplo, 10 elevado a 22 partículas, observa que legal. A chance, pessoal, de nós termos metade das partículas de um lado e metade do outro é basicamente 100%. E aí você fala, pô, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com entropia. Bota um gás aqui dentro. Um gás é feito por várias dessas partículas, concordam?
Cada uma dessas partículas é uma bolinha daquela. Qual a maior chance de organização dessas partículas, pessoal? É que, ó, se eu dividir aqui ao meio, metade dá de um lado e metade está do outro. E é exatamente o que a gente fez quando nós colocávamos todas as partículas de um lado só. Tinha uma tampa aqui. A gente colocava todas elas aqui. Se nós abrirmos a tampa, nós vamos fazer com que as partículas ocupem todo o espaço. É a expansão livre. E a expansão livre acontece porque ele é o estado mais provável de que qualquer pedacinho que eu pegue, eu tenha uma igual quantidade de partículas, né, para um mesmo tamanho, já que esse é o estado mais provável de organização. Tá aí a ideia da estatística. É nós analisarmos de todas as possibilidades de organização das partículas, qual delas é a mais provável. Só que, pessoal, você fala, é mais provável, então pode acontecer esse aqui. Pessoal, 10 elevado a... nem sei como fala esse número que está aqui. Esse número gigantão que está aqui. Basicamente, qualquer outra possibilidade é zero. E a gente pegou 10 elevado a 22. Os nossos sistemas típicos, a gente trabalha com mol, né? Um mol representa 10 elevado a 23 partículas. Isso dá uma chance ainda mais alta desse microestado se organizar meio a meio. Então, quando a gente fala de entropia, nós estamos falando da forma como as partículas vão se organizar dentro de um espaço. Qual a maior probabilidade de organização? Vai ser dessa maneira que as partículas vão se organizar. Então, quando nós falamos de irreversibilidade, quase que não sai essa palavra, a gente está falando que o número de microestados é tão grande, quando o n é muito grande, né, como a gente falou, sistemas lá da ordem de 10 elevado a 23, que existe uma possibilidade muito grande de nós passarmos de um sistema de baixa para alta multiplicidade, porque ele é mais provável. E pouquíssima chance de ao contrário acontecer. Então, quando a gente diz que o sistema é irreversível, pessoal, é porque ele passou de um sistema de baixa para alta multiplicidade. E quase nunca, eu vou dizer nunca, espontaneamente, ele passa para um sistema de alta para baixa multiplicidade. Então, a origem da irreversibilidade dos fenômenos e da própria espontaneidade deles está na alta multiplicidade. Quanto mais alta a multiplicidade, mais provável é do fenômeno acontecer nesse determinado sentido. Eu acho que aqui você já entendeu muito bem o que a entropia o aumento da entropia significa. O aumento da entropia, pessoal, é esse aumento da multiplicidade. É daí que vem a grande sacada do Boltzmann em falar sobre ordenamento. Quando a gente tem um sistema, por exemplo, vamos pegar lá 10 a 23 partículas, como a gente trabalha, com as 10 a 23 de um lado e nenhuma do outro, esse sistema está altamente ordenado. Só que, pessoal, a chance disso acontecer é uma para aquele 10 elevado a muitos, ou seja, é uma para infinita, vamos colocar assim? Então, quando essa barreira for rompida, o que vai acontecer, né? Suponha que não tem uma barreira aqui já, o que vai acontecer é ficar metade de um lado e aqui metade do outro. Por quê? Porque esse é o sistema com maior multiplicidade. E reparem que ele é o sistema mais desordenado. É daí que vem a ideia da entropia
estar associada à ordem, ao ordenamento das partículas. Quanto mais ordenado for, mais ordem, significa que ele tem menor multiplicidade, que a gente chamou de W. Então o sistema é pouco provável. Quanto mais desordenado, é porque ele tem maior multiplicidade e por isso ele é mais provável. Apesar da gente estar utilizando o exemplo da expansão livre, isso vai valer para qualquer processo físico. E a grande sacada do Boltzmann é associar o valor da entropia, que nós vamos chamar de S, com essa probabilidade dos microestados, gerando uma das equações mais maneiras de toda a física, que é essa daqui. S igual a K ln de W. Tá, o que significa essa equação? S é a entropia, beleza? Como a gente já tinha definido na última aula. W são os microestados possíveis. K é a constante desse cara, que é o Boltzmann. Por que tem um log, né? Por que ele não definiu simplesmente como proporcional, né? O K é a constante de proporcionalidade, ao W? Porque probabilidade de dois eventos acontecerem é uma multiplicação, é P1 vezes o P2. E aí, se nós quisermos transformar isso na soma, para que a gente possa usar o ΔS, né, a entropia igual a gente fez na última aula, é interessante você aplicar um log. Por quê? O log de P vai ser log de P1 mais log de P2. Então, se eu defino esse P, né, como esse W, no log, diretamente proporcional a um certo valor, então isso daqui eu posso fazer, ó, K, K, K. Então isso vai ser S1 mais S2. Então a ideia do log é transformar uma coisa que é multiplicação numa coisa que é uma soma. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre a seta do tempo. Com base nessa interpretação estatística da segunda lei da termodinâmica, né, com a entropia, a gente pode tentar definir o que é passado de futuro. Até porque as leis fundamentais da física, da mecânica, elas não fazem diferença, né, no sentido em que um fenômeno acontece. A conservação da energia, que é a base da mecânica, tanto faz qual seja a ordem em que nós a utilizemos. Mas a gente sabe que os fenômenos à nossa volta eles são irreversíveis. A xícara cai, quebra e vai continuar quebrada, né, até que alguém conserte ela. Mas espontaneamente, nada vai acontecer. Então a seta do tempo, na verdade, ela vai ser uma seta de equilíbrio termodinâmico. Você vai ter aqui, por exemplo, vamos botar aqui a seta do tempo. Quanto mais para trás na seta do tempo é o que a gente chama de passado. Vamos supor que aqui seja passado e futuro apenas. Tá? Quanto mais para o passado, mais organizado vai ser o nosso sistema. Se ele é mais organizado, é porque ele está menos equilibrado. Equilíbrio mesmo, equilíbrio termodinâmico, equilíbrio elétrico, equilíbrio tanto faz. Ou seja, é um sistema com menos entropia. No futuro, você vai ter um sistema menos organizado, mas essa organização, essa falta, né, no caso de organização, ela tende ao maior equilíbrio. É um sistema mais equilibrado, portanto, com maior entropia. Então, naturalmente, os sistemas sempre tendem para o estado mais entrópico, ou seja, mais desorganizado. Então, quando a gente fala em seta do tempo, o que define o passado do futuro
é o valor da entropia ou o grau de organização das partículas que estão ao nosso redor. Bom, não é só com a termodinâmica que isso acontece. A própria cosmologia, a entropia, o estudo da entropia na cosmologia também faz com que a gente consiga identificar como que os fenômenos acontecem na eletricidade, na mecânica. Em todo o estudo da física, a entropia se faz presente para que nós consigamos prever, de certa maneira, o futuro. Mas eu acho que a gente já falou bastante por aqui, demos uma noção muito boa sobre como que a física estatística trabalha. Então é basicamente a gente estudar bastante combinatória, que vai ser fundamental aí para um curso futuro que a gente vai fazer sobre física estatística. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouquinho mais densa por conta da matemática envolvida, mas com ela a gente tem uma percepção muito boa por que a entropia existe e qual a sua relação com os fenômenos, tanto a irreversibilidade quanto a espontaneidade ao nosso redor. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.